Olá, bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa escola dominical dessa forma. Vamos lembrar do nosso jejum de hoje da Igreja Presbiteriana, em que nós estamos fazendo momentos de reflexão e leitura para ajudar, a situação em que nós estamos vivendo, essa situação em meio a esse coronavírus. Lembrando que nós devemos orar pelas pessoas que foram acometidas por esse vírus, orar pelas famílias dessas pessoas, orar pelos aqueles que ainda não se contaminaram, orar para Deus impedir essa contaminação, orar para aqueles que estão trabalhando em prol da saúde de todos, médicos e enfermeiros, orar para aqueles que estão nas ruas também. Eu acho importante. Ontem nós fomos no mercado, e eu me lembrei que as pessoas que estão lá no mercado também estão suscetíveis a isso, os caixas, as pessoas que estão fazendo a reposição, não somente os médicos e enfermeiros, os bombeiros, a gente tem o nosso meio Marcos, que também está trabalhando, os policiais, eles estão na rua resguardando, cuidando da nossa saúde, da nossa segurança, e nós também devemos interceder por eles. Então, nesse momento agora, eu gostaria de pedir uma oração pelo diácono Renato, para nós começarmos a nossa escola dominical, que hoje será desta maneira. Oremos. Senhor Deus, primeiramente, Senhor, viemos aqui pedir perdão por todos os nossos pecados. Viemos também pedir para que o Senhor esteja protegendo cada pessoa que esteja trabalhando, porque infelizmente não pode faltar o seu trabalho. Verdade, Senhor. Que o Senhor possa também estar guardando a vida dos médicos, dos policiais, dos bombeiros, de todos aqueles que estão na frente de batalha, Senhor, contra esse vírus, Senhor. Que o Senhor possa manter a calma das pessoas, Senhor. Que o Senhor possa nos dar força para prosseguir. Que o Senhor também tenha misericórdia daqueles que estão infectados, Senhor, por esse vírus. Que o Senhor guarde cada um. Sabemos que só o Senhor pode fazer um milagre nesse mundo, Senhor. É verdade. De terminar com esse vírus. O homem, infelizmente, não pode. Dependendo do homem, isso levará muitos meses para que isso aconteça. Mas eu sei que o Senhor, somente o Senhor, pode nos dar essa bênção, Senhor. Verdade. De nos dar esse livramento, de acabar com essa pandemia sobre toda a terra. Não só no nosso país, mas outras pessoas estão sofrendo muito pelo mundo afora, Senhor. E o que o Senhor possa ajudar a cada família. Pessoas que, por exemplo, não têm situação para poder fazer um estoque de alimento na sua casa, que não tem como faltar o seu serviço, que o Senhor possa estar colocando a sua mão de poder sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. E abençoando a cada um, Senhor. Receba, Senhor, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa leitura de hoje se encontra em Isaías, capítulo 58. Eu vou estar dividindo a leitura com o Renato. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês os pares, tá? Vamos lá, leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergues a voz com a trombeta e anuncia ao meu povo as suas transgressões, a sua casa de Jacó e os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas
e para ferides com punhos iníquos, jejuando, assim como hoje. Não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça e com o junco e com estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Chamares tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este jejum que escolhi, que soltes as línguas, As ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas à casa os pobres desabrigados, e vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante? Então romperás a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, e em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrareis, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Achei essa leitura interessante porque ela coincidiu de cair hoje no dia do nosso jejum. E eu tenho uma Bíblia de Estudos aqui em casa. Eu peguei para fazer uma leitura antes, né? E olha o que diz a Bíblia de Estudos do capítulo 58 de Isaías. Diz assim: a verdadeira adoração é mais que um ritual religioso, de ir ao templo todos os dias, jejuar e ouvir a leitura das Escrituras. Estas pessoas haviam se esquecido da necessidade de terem um relacionamento vivo e real com Deus. Ainda hoje, Ele não quer que tenhamos uma atitude de aparente fidelidade, mantendo em nosso coração pecados não perdoados, continuando com o nosso estilo de vida pecaminoso. A genuína compaixão pelos oprimidos, pobres, indefesos é tão importante quanto a correta adoração e a doutrina. Não podemos ser salvos sem fé em Cristo, mas a nossa fé não será sincera se não for estendida aos nossos semelhantes. O jejum pode ser espiritual e fisicamente benéfico,
mas ajuda apenas a quem o faz. Deus expressou o desejo de que o nosso jejum vá além do nosso crescimento pessoal e revele-se através de atos de bondade, caridade, justiça e generosidade. Isso será verdadeiramente agradável a Ele. Então, aqui na palavra de Deus pode dizer que o nosso jejum ele não pode ser feito apenas para a nossa vida, só pessoal, mas da forma que nós estamos fazendo, que é uma forma coletiva. Isso sim é verdadeiro e que esse jejum possa fazer até mesmo mudanças de atitudes nossas. E quando nós fazemos esse jejum, o nosso coração ele se transforma, ele fica bondoso, caridoso, nós buscamos a justiça. E acredito que deva ser esse o nosso objetivo, ok? Fique com Deus, agora vamos para a parte dos louvores. Um bom dia para vocês. Graças e paz, meus irmãos. Eu gostaria que estivéssemos lendo junto. Acompanhe aí Mateus 6, 25, onde diz: a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós temos vivido momentos de ansiedade pelos últimos acontecimentos. Aqui a Bíblia nos trata sobre questão de alimento, de vestiário, mas em tudo nós temos a ansiedade, ainda mais, como eu falei, esse momento que nós temos vivido. E como povo de Deus, nós devemos estar fazendo a nossa parte, a nossa cidadania, exercendo, cumprindo o que nos dizem as nossas autoridades, pessoal da saúde, mas também a parte espiritual, confiarmos que Deus ele é capaz de intervir, Deus ele pode agir no meio dessa situação toda e abrir o conhecimento humano para que seja feito uma indicação, uma cura, uma vacina, e que logo nós estejamos livres disso. E nesse momento agora do louvor, eu gostaria que nós juntos adorássemos aquela canção que diz: confiarei. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustenta.
Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o pastor Rani. Como nós avisamos, nós estamos agora pela manhã refletindo sobre a nossa lição de número 5, em Empecilhos à Revitalização da Igreja. Há 2 textos específicos que vamos usar para a nossa reflexão dessa manhã, Isaías 58 e o Salmo 50. E no Salmo 50, nos versos 22 a 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem nos livre. O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará, e ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. E falando dos empecilhos da revitalização da igreja, essa é uma abordagem da revitalização na perspectiva do profeta Isaías. E já no primeiro capítulo do seu livro, ao denunciar os pecados do povo, ele convida a todos que se voltassem para o Senhor. Não diferente lá do momento de Isaías, nós vivemos um momento hoje que precisamos compreender de que a solução, de que a salvação, de que a cura, de que o milagre, de que a providência vem do Senhor. Precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos aproveitar esse tempo que temos em casa, como a igreja primitiva o tinha, e partia o pão de casa em casa, e perseveravam unânimes na comunhão e no partir do pão. Isso é ser igreja. Precisamos, como igreja do Senhor, compreender que não estamos reunidos no templo da Igreja Presbiteriana de São Mateus, mas como igreja do Senhor, nos nossos lares. Precisamos nos dedicar ao Senhor. Como Isaías convocou o povo, precisamos nos colocar diante do Senhor. Precisamos, como ele disse lá no capítulo 1, nos voltar para o Senhor, numa atitude de renovação, de mudança. Essa realidade que vivemos hoje, não diferente da do profeta Isaías, era um momento de reflexão, mas não é um momento apenas de compreender o que estamos a fazer de errado, as oportunidades que perdemos, o tempo que não aproveitamos, mas de compreender que há tempo de mudar, há tempo de revitalizar-nos no Senhor. O projeto da revitalização, que seria levado a cabo por Isaías, nas palavras do próprio Senhor, adotaria a estratégia de uma poda radical. Isaías compreendia que a mudança, a revitalização só aconteceria se fosse radical. Não dava para criar atalhos, não dava para pensar em outra coisa, senão radicalmente dedicar-se ao Senhor. E Isaías chega a dizer: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribar-nos ainda, fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. No capítulo 11, no versículo 1, ele diz: essa figura de linguagem é a maior e melhor explicada. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. É uma clara referência à vinda do Messias prometido. O Jesus, o prometido das nações, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, mas que agora foi manifesto, e é Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. E essa esperança não confunde, porque é o amor de Deus derramado em nossos corações por intermédio de Jesus, nosso Senhor. Cristo é a esperança. Cristo é a esperança em meio ao coronavírus. Cristo é a esperança. Não é a vacina que porventura venha a surgir. Cristo é a nossa esperança. É Ele que é o Senhor de todas as coisas.
É Ele quem continua sentado no trono, governando e dirigindo todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. No capítulo 58, nós podemos verificar importantes aspectos da revitalização. E nós vamos destacar alguns deles, né? Com base no texto de Isaías 58, é possível constatar algumas práticas fortemente identificadas com as experiências daquele momento, mas que são experiências para nós hoje. A primeira delas que a nossa lição fala é a religião voltada para a satisfação pessoal. Naquela época, como nos nossos dias, só temos tempo para a nossa satisfação, para satisfazer o nosso umbigo, satisfazer a nossa vontade. E se o culto não corresponde ao que eu quero, não é um culto aos nossos olhos que agrada a Deus, se aquela canção, se o formato de liturgia, se a nossa vontade não acontece, nós rapidamente dizemos que Deus não se agradou. Naquela época, o povo estava em falta diante de Deus. O povo anunciava, segundo a palavra, anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mas uma certeza nós temos: apesar dos nossos pecados, o povo que jazia em trevas viu grande luz. E nós precisamos nos achegar ao Senhor. Na versão internacional, fica mais fácil a compreensão do versículo 2. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Podemos e precisamos, e a palavra diz: podem-me decisões justas. Na verdade, pedem-me decisões justas e parecem desejosos do que Deus e de que Deus se aproxime deles. O problema é que eles apenas pareciam desejosos de conhecer os caminhos do Senhor. Na verdade, não faziam o que é de direito. O irmão, não adianta saber o que é certo, não fazê-lo. Não adianta dizer para os outros: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É preciso mudança radical. A igreja evangélica brasileira tem convivido hoje com esse problema. Uma religião cada vez mais transformada na satisfação da nossa vontade, na realização de um espetáculo para agradar as pessoas e não a Deus. E, em segundo lugar, a nossa lição fala de uma religião centrada no ritualismo. O versículo 3 comprova que eles se entregavam à prática do jejum, como se esse ato por si só pudesse mover o coração de Deus. Hoje, a Igreja Nacional, hoje a Igreja Presbiteriana de São Mateus, hoje todos nós jejuamos por esse momento que nós passamos. A Igreja Nacional, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nos convocou como Igreja do Senhor para jejuarmos, nos dedicarmos ao Senhor. E o povo, segundo o versículo 3 de Isaías, como nós lemos durante essa semana, em Isaías 58, ele vai tratar dessa questão. O sentido do jejum fora completamente desvirtuado. Não havia correspondência entre o significado das práticas devocionais e a vida diária. Não adiantava o jejum, porque o jejum acontecia, e o jejum pode acontecer hoje, mas se a nossa vida durante a semana, se a nossa vida diária, se o nosso culto racional não for o que vivemos hoje, nesse momento de jejum, efeito algum terá. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O ritualismo havia se tornado uma forte marca do culto de Israel naqueles dias. Eles não entendiam
que a simples prática do ritual. Portanto, irmãos, o ritualismo é uma prática presente nos nossos dias. O jejum, os momentos de dedicação ao Senhor, na prática da realidade do tradicionalismo religioso, que muitas vezes confundem formalismo com espiritualidade, quando da parte das outras vertentes religiosas que usam e abusam dos ritos, fazendo deles muitas vezes uma prática em nada diferente daquelas encontradas no paganismo. Precisamos refletir nosso formalismo, os ritos, eles precisam produzir vida, e não apenas por si só o ritual. Eles precisam produzir a generosidade e a sinceridade do nosso coração. A religião, então, centrada em ritos, destituída de sinceridade e dissociada de atitudes coerentes com aquilo que nós pregamos, de nada tem valor. E é um empecilho na vida da igreja. Mas, em último lugar, a religião precisa ser conivente, e ela não com as injustiças sociais, porque ela precisa romper, ela precisa ir contra a realidade que nós vemos na sociedade. A igreja não pode ajudar a promover a morte, ela precisa tornar-se instrumento de vida. A igreja não pode promover contendas, dissoluções. A igreja precisa ser promotora da paz. A igreja não pode promover a realidade de um afastamento entre a sociedade, entre os mais pobres e os mais ricos, entre aqueles que têm e os que não têm, entre os que podem e os que não podem. A igreja precisa vislumbrar a perspectiva do que Isaías fala nos versículos de 3 a 5, que eles se entregavam às práticas religiosas, mas não abandonavam a exploração exercida contra o semelhante. A igreja precisa ser instrumento de transformação. Isso não pode estar na realidade da nossa vida, na realidade da igreja. Até mesmo a prática da violência eles permaneciam exercendo. Nesse contexto, todo sinal de revitalização acaba sendo sufocado. Uma religião conivente com a injustiça social não tem como celebrar a vida, pois a injustiça mata. Mas a justiça de Deus proporciona vida. Então, em nome de Jesus, que sejamos essa igreja, uma igreja que abandona, que se afasta, que não permite que nós mesmos, ou dentro dos nossos arraiais, haja empecilhos para a revitalização que o Senhor deseja realizar em nosso meio. Que Deus nos abençoe e que logo mais à noite, querendo Deus, possamos mais uma vez juntos celebrarmos ao Senhor. Mais uma vez eu quero colocar-me à disposição dos irmãos, assim como o conselho da igreja, assim como a junta diaconal da igreja. Se você, minha irmã, principalmente aos nossos queridos idosos, estão precisando de algum auxílio, por favor, entre em contato conosco. O pastor, os presbíteros e os diáconos estarão por telefone também entrando em contato com os irmãos mais idosos e com aqueles que necessitarem, para que juntos nós possamos vislumbrar a solução das suas dificuldades nesse momento que nós enfrentamos. Então, a gente sabe que alguns dos nossos irmãos não têm acesso ao WhatsApp, não têm acesso às nossas redes sociais. Eu quero pedir aos membros da igreja que nós não nos esqueçamos desses queridos irmãos.
Se você puder, você sabe, dê uma olhadinha aí aos membros da igreja que não estão no WhatsApp, principalmente alguns irmãos mais idosos. Ligue para ele. A gente hoje está vivendo uma dificuldade de uma inquietação, uma angústia, um medo, muitas vezes, de sair de casa, né? De quem nós vamos encontrar, né? Por onde nós vamos passar, o que nós vamos enfrentar, até por causa da dificuldade dos transportes, que estão limitados, em alguns lugares não estão funcionando. Mas nós podemos ligar para esses irmãos, nós podemos orar com eles, nós podemos ler a palavra para eles. Então eu peço a sua ajuda, que não sejam apenas o pastor, os presbíteros ou porventura os diáconos, mas que nós, como igreja do Senhor, possamos estar perseverando juntos, unânimes, na comunhão, no partir do pão e perseverando na doutrina. E que o Senhor, dia a dia, possa acrescentar aqueles que hão de ser salvos. Deus te dê graça, Deus te dê saúde, Deus te dê paz, Deus conforte, fortaleça, anime o vosso coração e te sustente com a sua destra fiel. Até logo mais à noite, querendo Deus, irmão, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós imploramos em nome de Jesus que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor nos sustente com a tua destra fiel. E em nome de Jesus, afaste do nosso país, afaste de nossas casas, afaste, ó Deus, de todas as nações que têm sido e que porventura venham a ser afetadas por essa enfermidade. Tu és o Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que age e ninguém pode impedir. Portanto, Pai, imploramos, age com poder, graça e misericórdia e nos permita novamente, Senhor, não só nós os mais jovens, mas os mais idosos também, saírem às ruas para glorificar o Teu nome por causa do milagre. Senhor Deus, Senhor Todo-Poderoso, sustenta-nos com a Tua destra fiel e em nome de Jesus nos dá a vitória. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que a graça com paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam sobre todos vós, irmãos, não apenas hoje, mas para todo sempre, em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e até logo mais à noite, querendo Deus.